Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Que bom estarmos aqui nesse Dia dos Pais. Desde já, quero parabenizar todos os pais, que Deus abençoe a sua vida. O evangelho que meditaremos hoje é o evangelho de Mateus, no capítulo 14, os versículos de 22 a 33. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo disse-lhe: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, então a liturgia nos traz de volta a este evangelho que meditamos na última terça-feira. E vemos aí Jesus caminhando sobre as águas. Jesus estava rezando no monte a noite toda e viu os seus discípulos sofrendo com uma grande tempestade, com grandes ventos na barca. Então vai ao encontro dos seus discípulos caminhando sobre as águas. Os discípulos, ao verem aquilo, se assustam e Pedro diz: Senhor, se és tu, pede-me que vá até a ti. Então Jesus fala: vem, Pedro. Pedro começa então ali caminhando sobre as águas, mas de repente o vento soprou mais forte. Pedro olhou para trás e começou a afundar. Enquanto afundava, disse: Senhor, salva-me. Jesus pega Pedro pela mão e coloca Pedro na barca. Nesse instante, cessa o vento, cessa as ondas e o mar volta a ser um mar tranquilo. Meus irmãos, o que significa para nós esse evangelho hoje? O evangelho que Jesus caminha sobre as ondas agitadas, sobre os ventos fortes na vida dos discípulos. Jesus também caminha sobre a maré agitada da nossa vida, sobre o tempo difícil da nossa vida. Jesus
Ele vem ao nosso encontro, ele nos dá a mão quando estamos nos perdendo, quando estamos a perecer, a morrer. Senhor, dá a mão e nos traz de volta para a tranquilidade, para a paz. Porém, é muito fácil crer em Cristo quando tudo está em paz, quando a maré está calminha, quando estamos sem grandes problemas, quando tudo está dando certo. Mas na hora do mar revolto, na maré agitada, quando as coisas não estão indo bem, aí é mais difícil. É preciso ter fé, né? É preciso ter fé. Porque Pedro começa a andar sobre as águas. Mas, de repente, parece que o vento mais forte, justamente para testar até onde Pedro ia na fé, Pedro se amedronta e perece, afunda. Nos momentos difíceis, meus irmãos e minhas irmãs, aí é que nós temos que confiar ainda mais. É que nós devemos confiar ainda mais em Jesus, ter a certeza que Ele vai nos dar a mão, ter a certeza que Ele vai nos segurar, que nós não vamos nos perder, porque Jesus caminha sobre as águas difíceis da nossa vida. Jesus, ele está andando por cima do mar agitado que nos sacode de um lado para o outro. Jesus está tranquilamente caminhando sobre as ondas que agitam a barca da nossa vida, da nossa casa, do nosso casamento, a barca dos nossos filhos. Então, hoje, nós queremos pedir que você possa mesmo confiar, porque o Senhor não vai nos abandonar. O Senhor não vai nos deixar. O Senhor não vai deixar com que a barca da nossa vida afunde. O Senhor não vai deixar com que nós afundemos, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o nosso amigo, porque os olhos do Senhor estão atentos. Jesus viu o sofrimento. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Jesus viu o sofrimento dos seus discípulos e foi acudi-los, socorrê-los. Confia, meu irmão, confia, minha irmã, porque no tempo da infelicidade, ali Jesus está olhando para a barca da tua vida e virá te socorrer. Senhor, abençoa-nos hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.